expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler na década de 1920. Para se compreender as principais características do nazismo, é necessário saber algumas informações importantes sobre o contexto no qual ele se desenvolveu. Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em todos os setores, econômico, social, cultura e etc. Essa atmosfera pós-Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha, originado ainda na segunda metade do século XIX. Meu nome é José e eu vou falar sobre Adolf Hitler. Nascido em 1889 na Áustria, havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a integrar um grupo de ex-combatentes e trabalhadores e de membros da classe média alemã, que desenvolveu uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, isto é, dar continuidade aos dois grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou o Partido Nazista, que se tornou o suporte político para o desenvolvimento do que o Hitler denominou de Terceiro Império, Terceiro Reich. Ainda antes da derrocada econômica de 1929, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder em 1923. Os nazistas articularam um golpe no estado de Baviera e acabaram sendo presos e condenados à prisão. Na prisão, Hitler aperfeiçoou sua ideologia e a deixou registrada no livro Minha Luta. Todo o programa que o Partido Nazista viria a executar estava nesse livro. Por meio do Partido Nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger os representantes no Parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em todos os setores, econômico, social, cultural e etc. Essa atmosfera após a Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha, originado ainda na segunda metade do século XIX. A reorganização política da Alemanha após a Primeira Guerra ficou conhecida como a República de Weimar, cidade onde foi elaborada a Constituição que deu as novas diretrizes políticas ao país. O nazismo articulou-se dentro da República de Weimar, com vários outros partidos e facções políticas e paramilitares, que fizeram pressão contra o novo poder instituído. Entre essas outras facções, havia o movimento espartaquista, uma facção comunista influenciada pela Revolução Russa de 1917 e liderada por Rosa Luxemburgo. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar conseguiu resultados satisfatórios entre os anos de 1924 e 1929, principalmente por conta de investimentos estrangeiros, sobretudo vindos dos Estados Unidos. Entretanto, com a Grande Depressão Americana, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a economia alemã naufragou junto com a de seu principal investidor. Essa nova situação de declínio econômico favoreceu. Condenados na prisão, Hitler aperfeiçoou sua ideologia e deixou registrado no livro Minha Luta. Todo o programa que o Partido Nazista viria a executar estava nesse livro. Por meio do Partido Nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no Parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. Em 1933, o parlamento alemão, após ter sido criminosamente incendiado, Hitler e os nazistas passaram a pressionar o presidente Hindenburg e a lhe dar maiores poderes. A partir desse ano começou a prioridade da ditadura nazista. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler agregou à sua pessoa títulos de chanceler e de presidente.
Olá, meu nome é Jonathan e vou falar sobre as características do nazismo. As características principais do nazismo, enquanto ideologia instituída no poder, derivam-se das ideias de Hitler, desenvolvida no período da prisão. O controle da população por meio da propaganda era uma de suas principais ferramentas. O uso do rádio e do cinema foi decisivo nesse processo para que as ideias nazistas fossem propagadas. O antissemitismo era uma dessas ideias. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava-se, sobretudo problemas de ordem econômica, intensificou no período nazista. Esse fato culminou no Holocausto, morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, a maioria dos judeus. Associada em antissemitismo estava a noção racista e a eugenista da superioridade do homem branco, germânico ou da raça ariana, e a construção de um espaço vital para que essa raça construísse seu império mundial. Esse espaço vital compreendia vastas regiões do continente europeu que, segundo os planos de Hitler, deveriam ser invadidas e conquistadas pelos germânicos, já que a raça estava incumbida por conta do seu superioridade, que se torna-se senhora sobre os outros povos. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã, que acreditavam sim que a figura do líder era a garantia de uma Alemanha prósperas a triunfante. Essas características do nazismo conduzem a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda não sangrenta que a anterior, e ao horror da indústria da morte, verificada nos campos de extermínio.